Ô, Natan, hoje continua repercutindo a história daquele homem que atacou uma professora com uma seringa, ali na zona leste de Teresina. Ele se apresentou ontem na companhia de 2 advogados e depois ele foi liberado, né? Na verdade, ele não foi solto porque ele nem foi preso. Os crimes, o delegado Thales Gomes explicou detalhadamente que os crimes cometidos pelo mesmo, que assumiu ter atacado a professora, são crimes de baixo de menor potencial ofensivo. Então, Ave Maria, viu? Os crimes não se enquadram, ele não poderia ser preso. E por outro lado, os advogados alegam que ele tem um transtorno, pequeno transtorno, embora que de pequeno, não sei nem como explicar aqui, como o advogado falou, não lembro exatamente o termo que ele usou, mas é como se fosse um pequeno potencial transtorno que ele tem, um retardamento. Ele seria inimputável, retardamento mental. Sim, né? Dessa forma ele não poderia ser preso, mas ele vai passar por exames também psicológicos, porque ele passou por exames ontem no Hospital Natan Portela, que fica aqui bem próximo. Ele não tem doenças infecciosas transmissíveis. Ele também negou que tivesse qualquer líquido na seringa que ele atacou a professora, mas a professora reitera em seu depoimento que houve sim um líquido, que ela estava muito assustada, ela não teve condição de gravar, inclusive ela esteve também na Delegacia Geral no dia de ontem, onde prestou o depoimento, mas o delegado ainda, que ele não tenha gravado, mas ele disse que poderia representar sim pela prisão preventiva do mesmo. Aí cabe ao juiz, né, acatar ou não. Mas até o momento não temos a informação de que o delegado tenha representado pela prisão do mesmo. O certo é que ele havia prestado um depoimento, foi pausado para que ele fizesse estes exames, depois retornou à Delegacia Geral e o depoimento continuou. Então a gente vai aguardar o desdobramento, porque muitas coisas ainda poderão acontecer neste caso, mas o certo é que continua chamando a atenção, porque as pessoas entendem que um homem como este, estando aí solto, ele pode representar perigo para outras potenciais vítimas, né? Sim. E então é isto que as pessoas estão apreensivas e aguardando o desenrolar, o desfecho desta história, e que ele, se tiver algum transtorno, se realmente ficar comprovado, que ele possa ser internado, né? Não pode conviver em sociedade. Não pode conviver em sociedade, porque certamente irá causar um pânico. Agora também, só rapidamente colocar que, infelizmente, ultimamente, nos últimos tempos aqui, a gente vê cada situação, o cara não pode cometer nenhum tipo de crime, que o advogado vai lá e cria uma linha de defesa. Olha, você não responde por si, você tem um desvio aqui, um transtorno mental. Então é necessário que a gente possa apurar com bastante cuidado, porque não pode a pessoa estar aí, ô Natália, perfurando o outro com uma agulha. Foi com a agulha, se tivesse sido com a faca. Se tivesse sido com a faca. Sim, poderíamos ter uma vítima fatal. E ninguém sabe de fato o que é que tinha dentro que dessa seringa. Ele nega, Sim. mas ninguém vai sair perfurando outra pessoa com a seringa, principalmente para brincar. À toa, né? De brincadeira, para assustar. Tem algum Principalmente motivo? Quando nós indagamos ao delegado se ele teria afirmado se conhecia ou não a vítima, se seria uma vítima aleatória. O delegado disse que ele reitera que não tem nenhum conhecimento com a vítima, que foi de forma aleatória, que ele teria se aproximado e a agredido. Ele confessa que houve sim a agressão, mas, como já dissemos, ele reitera que não havia nenhum tipo de líquido na seringa. A versão dele, né? A versão dele. E a vítima está passando também por exames, na verdade já passou por uma bateria de exames, que graças a Deus até então foi negativo
os exames foram negativos para qualquer tipo de infecção, mas os médicos recomendam que num prazo de 30 dias esta bateria de exames volte a se repetir para detectar, porque às vezes pode ter algum retardo, mas a gente torce que continue dessa forma e que a vítima não tenha nenhum prejuízo com relação à sua saúde e até também a sanidade mental, a saúde mental, porque é claro que o trauma vai ficar para sempre.